curou-me. Pode sentar, irmãos. Curou-me da minha cegueira. Um homem que ele mora acima das estrelas. Ele mora acima das estrelas. Ele é Jesus, o Rei da Glória. Ele mora acima das estrelas. Ele é Jesus. Não, diga salvou-me, salvou-me. 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 Salvou-me da minha cegueira. Diga um homem que mora. Ele mora acima das estrelas. Diga onde ele mora. Ele mora acima das. Ele é Jesus, o Rei. Pra ficar bonito, diga que ele mora acima das estrelas. Ele é Jesus. Só quem serve esse Jesus que mora lá em cima, adora ele esta noite, porque ele merece. A paz do Senhor, irmãos. Não, gente, tem muita gente bonita aqui hoje, para pouco barulho. A paz do Senhor, irmãos. Marcos, capítulo de número 5, por favor. Pastor, posso cantar um pouquinho mais? Pode, né? Si bemol. Enquanto você localiza o texto aí, irmãos, eu quero ser grato a Deus pela vida do Renan, do Moab, do Geilson, do Cleis. Quando eles estão na igreja, irmãos, dá vontade de cantar 300 louvor. A irmã Raia quer que eu cante, eu vou cantar, viu, irmã? Mas eu acho que nem uma vigília dá pra gente cantar o tanto que a gente tem para agradecer a Deus, né? Mas eu quero cantar um louvor, irmãos, que eu estava no sofá da minha sala e Deus cantou para mim esse louvor. Estava conversando com o Léo hoje ainda e dizia a ele: Léo, os tempos estão difíceis. E servir a Deus é complicado demais. Se tiver alguém aqui que está vivendo um evangelho falso, não é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo, ele requer renúncias, não é não, Marcinho? Decisões difíceis. Às vezes ele manda você abandonar a sua casa, ir para longe da sua parentela. Às vezes ele te coloca na frente do mar e diz a você: esse mar vai abrir. Às vezes ele te bota para andar no meio de um vale cheio de ossos secos e te pergunta: porventura pode esses ossos sobreviver? Mas todos os dias que eu entro aqui, irmãos, eu entro com a vontade de adorar a Deus. Eu acho que o diabo ele fica nocauteado lá no inferno, porque todas as quintas-feiras desse mês você se arrumou, colocou o seu melhor perfume e veio adorar a Deus independente das circunstâncias. Toma os pedaços do meu ser, torna tudo novo, Pai, para mim. Quando eu perdido e bem triste
estiver, toma os pedaços do meu ser. Dá para cantar comigo? Quero te seguir. Eu quero te seguir por esse caminho e dar o meu coração para o teu louvor. E quantos dias maus vierem despedaçar o meu ser, vem pra mim, toma os pedaços do meu ser, oh, toma os pedaços do meu ser. Obrigado, Jesus. Torna tudo novo para mim. Quando eu perdido e bem triste estiver, toma os pedaços. Dê um sorriso para esse irmão que está do lado, diga a ele: independente da situação, tenha paz em Deus. Não, dê um sorriso bonito, mostra a lente que você tem no dente, diga a ele: independente da situação, tenha paz. Você falou com voz normal, agora fale com voz de profeta. Independente, diga a ele: independente da situação, tenha paz em Deus. Só quem tem paz nele. Eu ia cantar mais, irmão, mas eu vou parar, senão eu não vou conseguir parar. Marcos capítulo de número 5. Fá. Capítulo 5, verso de número 28. Eu não poderia deixar de louvar a Deus, irmãos, pela vida dos meus amigos que estão aqui hoje. Tem muita gente, irmão. Eu costumo dizer, pastor, que não há ato maior de fruto do que esse: chamar alguém que você conhece para vir ao culto e ele vir ao culto. Eu pregar para quem não me conhece, irmão, é fácil demais. Mas pregar para pessoas que estão comigo todos os dias é difícil. E eu estou feliz demais pela presença de vocês. Eu não vou citar nome não, que tem muita gente. E se eu for citar nome, eu vou dizer nome e apelido. Massinho, Pose, e aí vou falando, né? Não vai ficar legal. Mas sintam-se abraçados. Muito obrigado pela presença de vocês. Se eu estou feliz aqui hoje, eu acho que o coração de Jesus se alegra mais ainda, tá bom? Marcos capítulo de número 5, irmãos. O verso 28 vai dizer assim: porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Verso 29, imediatamente, diga comigo, imediatamente cessou sua hemorragia. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Versículo de número 34. Então ele lhe disse: filha, a sua fé te curou. Vá em paz e fique livre desse seu mal. Diga comigo, vá em paz e fique livre desse seu mal. Pai, estamos aqui, Deus, para pregar a Tua palavra, Senhor. Eu sei, Deus, que de mim mesmo, Senhor, só vão sair palavras, mas o Teu Espírito, Senhor, é quem leva a palavra ao coração dos Teus filhos, Pai. Eu quero te pedir, Deus, que em nome do Senhor Jesus, assim como o Senhor falou comigo naquele quarto, Deus, através dessa palavra, fala também aos corações dos Teus filhos, dos Seus filhos, Senhor. Eu te peço isso e te agradeço em nome de Jesus. E você diz... Irmãos, eu preciso que vocês prestem muita atenção aqui. Porque tem gente que Deus usa, vai até a pessoa e fala: eu prego, pega quem quer. Mas eu quero que você pegue isso essa noite. Hoje é final de uma festa.
final de uma campanha, final de um propósito. Eu estava aqui às 3 quintas-feiras e eu estou me sentindo numa moral grande, Léo, porque às 3 quintas foi pegador de fora. Isso, irmã, eu gostei. O último dia para fechar, meus pastores me colocam aqui para pregar. Eu me sinto honrado. É bom, irmãos, pregar em outras igrejas, mas aqui, quando eu olho para o rosto dos irmãos aqui, eu sinto amor por mim. E eu fico muito feliz por isso. Mas todas as festas, é no final que a gente leva as coisas para casa. E a gente leva tudo aquilo que a gente já comeu na festa toda. A gente pega, coloca na bolsa e leva. Hoje você vai comer aqui e vai levar para casa também. O texto que nós lemos, irmãos, está registrado no livro de Marcos e eu prometo não demorar. Mas para que a gente possa entender o que vai ser pregado aqui, a gente primeiro precisa entender, Valdemar, quem escreveu esse livro. Não foi qualquer escritor que escreveu esse livro. Alguns irmãos aqui podem conhecer, outros talvez não. Mas Marcos, o seu nome não é somente Marcos, o seu nome é João Marcos. Mas por ter muitos Joões na Bíblia, o livro leva o seu nome por nome de Marcos. Então foi procurar saber quem era esse João Marcos aqui. E a Bíblia vai declarar algumas vezes esse João Marcos exercendo o seu ministério aqui. Para quem não sabe, João Marcos, ele era um cristão da igreja primitiva. Ele era um missionário. E ele andava com Paulo e também com Barnabé. Só que em um dia há uma discordância entre eles e faz com que Paulo rejeite agora o ministério de Marcos. E ele viaja com Barnabé e quando volta, Barnabé diz: olha, vamos dar outra oportunidade ao jovem. Vamos levar ele com a gente. Porém, Paulo não quis levar João Marcos. Porém, Barnabé diz: não, Paulo, então faz assim. Você cata Silas e vai. Eu pego João Marcos e vou. E assim nós vamos fazer o ID do Senhor. É por isso que o texto vai dizer que na prisão não é Paulo e Barnabé. É Paulo e Silas. Porque antes daquela trajetória ali, eles tinham se separados. No capítulo de número 12 do livro de Atos dos Apóstolos, a gente vai ver uma menção do nome de João Marcos. O texto vai dizer que Pedro é preso por Herodes. Mas por que Pedro é preso? Pedro ele é preso para que aquele povo daquela época festejasse a morte dos servos de Deus. O texto vai dizer que Herodes pega a Tiago, irmão de João, para matar a espada. E aqueles homens, eles gostam daquilo. Herodes vendo isso, então diz: pega Pedro também. Só que quando eles pegam Pedro e levam, a prisão de Pedro é uma prisão de segurança máxima. Aquela prisão ali é feita por 4 guardas. 4 na frente, 4 no meio, 4 atrás e 2 com eles. Era pior do que a Péter, irmão. Ele estava preso e nem que ele quisesse, ele sairia dali. Porém, enquanto ele estava preso, no capítulo 12, diz que a mãe do irmão Marcos estava em casa. Só que a casa do irmão Marcos era uma casa de oração. O texto vai dizer que eles estavam reunidos e orando pela vida de Pedro. Aí está lá Rod, está lá a mãe de João Marcos, está lá Marcos e os irmãos dizendo: pai, visita Pedro. Herodes vai matar ele, entra com providência, visita Pedro. Vai lá que a situação não está no nosso controle, visita Pedro. E tem dias que a gente está em casa com os joelhos dobrados dizendo: pai, essa situação não tem como eu fazer mais nada, visita. O texto vai dizer que o anjo do Senhor vai até a prisão, porque o anjo não vai na casa, porque a casa tem crente orando. O anjo do Senhor vai até a prisão, e a Bíblia diz que um clarão toma aquele lugar, ele toca em Pedro e diz: levanta, coloca as suas roupas e me siga. E a Bíblia vai dizer que Pedro vai andando e pensando: é uma visão.
Eu acho que é um sonho. Quando ele chega na porta, a porta se abre. A Bíblia vai dizer que Pedro bate na porta da casa da mãe de Marcos. E alguém pergunta de dentro: quem é? Ele diz: é Pedro. Ela vai correndo e diz: Pedro está na porta. O pessoal diz: está nada. Pedro está preso. Pedro deve apanhar a noite todinha. Ela insiste dizendo: é a voz de Pedro. E alguém diz: você está fora de si. Mas quando eles vão abrir a porta, Pedro está lá e conta tudo quanto o Senhor fez a ele. Eu vou esmiuçar aqui para você dar uma glória a Deus com mais força. Se a notícia bater na sua porta dizendo: a porta se abriu, o emprego chegou, a enfermidade saiu, a causa saiu na justiça, o demônio foi embora, a vitória chegou, você não vai olhar dizendo não é não. Você vai levantar as mãos para o céu e vai dizer: eu estava orando, e o Deus que responde a oração entrou com providência. Só quem serve é o Deus que responde a oração aqui. Só quem serve é o Deus que responde a oração aqui. Só quem serve é o Deus que visita presídio aqui. Levanta essa mão para cima, por favor, e enche essa casa de adoração. João Marcos cresceu sabendo que era o poder da oração. Eu imagino a mãe dele dizendo: Marcos, na Torá está escrito assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Não, você não está entendendo. Eu vou falar o que o texto está dizendo, fazendo. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, é a Bíblia quem diz, e a Bíblia não mente: eu, o Senhor. Não, eu vou repetir para você levantar a sua mão: eu, o Senhor, ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado. Só quem já foi perdoado pela graça, Tanga. Só quem já foi perdoado pela graça. Só quem já foi alcançado pela... Há poder na oração, irmãos. E eu não sei o que você está pedindo ao Senhor nesta noite. Ele é poderoso para fazer. João Marcos, irmãos, ele desiste do ministério missionário. A Bíblia vai dizer isso, que ele para. Obrigado, Aninha. Porém, ele deixa para nós o evangelho que foi escrito e carrega o seu nome. E Mateus também escreve esse texto, irmãos. Lucas também escreve esse texto. E eu amo o evangelho de Mateus. Para mim, o melhor evangelho a ser entendido com mais facilidade é o evangelho de Mateus. Minha opinião. Só que esse texto, Mateus passa por cima. É 2 versículos só. Jesus disse que ela tocou e foi curada e acabou. Marcos não. Marcos, ele faz questão de descrever detalhes por detalhes. E é nisso que eu quero me pegar nesses 15 minutos que faltam. Marcos, ele é um escritor muito detalhista. E ele vai falar que essa mulher carregava consigo uma doença. Que doença era essa? Era o fluxo de sangue. Eu estava conversando em casa com Camila e falando que eu fui procurar saber por que a mulher tem esse fluxo. E segundo o Google, pai dos pobres, vai dizer que isso é normal para a mulher. Quando a mulher não tem nada no seu útero para que possa gerar um filho, os estudiosos vão dizer que isso faz com que 2 placas se desconectem e ela entre no seu período menstrual. Só que todos nós sabemos aqui que esse período é curto, entre 5 a 7 dias, como disse Simone. Só que o dessa mulher aqui é diferente, porque já tinha
12 anos, irmãos. E não é igual a hoje, irmãos. Quando a minha mulher está no período dela, eu encho ela de beijo, irmão. Eu abraço ela, eu dou um agarradinho. Mas essa mulher não podia fazer isso. Porque o texto diz: se ela sentasse aqui e eu sentasse, eu estava impuro. Aquela mulher, se ela tocasse em alguém, aquela pessoa estava impura. Se aquela mulher pegasse um lenço, aquele lenço estava impuro. Aquela mulher não podia ter contato com ninguém. Agora imagine você ter que ficar afastado de todo mundo que você ama. Eu quero te levar a refletir nesse momento. Imagine agora você ficar longe da sua esposa, do seu esposo, do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos, dos seus amigos. E eu não estou dizendo isso por 7 dias. Eu estou dizendo isso por 12 anos. Imagine você saber que se alguém tiver com saudade e for te ver, esse alguém também vai se tornar impuro. Então, por amor, eu diria: Camila, não venha. Não deixe Esté me ver nessa situação, porque eu estou impuro. Mas aquela mulher, irmãos, ela estava ali isolada há 12 anos. E ela precisava de cura. Não, vou repetir isso aqui porque eu não sei se era só ela que precisava de cura. Ela tinha 12 anos enfrentando o maior problema da vida dela. E eu não estou falando do fluxo de sangue, irmãos. O maior problema daquela mulher, Jandinho, não era o fluxo. Porque lendo o texto na madrugada eu me coloquei no lugar dela e pensei: se eu tivesse assim há 12 anos, qual seria o meu maior problema? E não seria o fluxo. Mas ela está afastada das pessoas que eu amo. Então logo eu entendo que ela não precisava só da cura carnal. Você vai sair daqui entendendo isso hoje. No livro de Marcos, capítulo de número 1, um leproso vendo Jesus passar, ele se prostra, adora e diz: se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer eu ficar limpo. Ele estava leproso, se prostrou diante de Jesus, adorou. A lepra não impediu a adoração daquele homem. Você vai dar glória a Deus com força agora. E se você não der, é porque você já estava morando no céu. Não tem nada que impeça a sua adoração de chegar. Ah, mas eu estou afastado. Pode adorar. Ah, mas eu pequei hoje. Pode adorar. Ah, mas eu estou fraco. Pode adorar. Aí o salmista Davi no Salmo 51 diz: Deus, não retires de mim o teu espírito. Eu sei que eu pequei. O Senhor pode tomar casa, o Senhor pode tomar o reinado, o Senhor pode tomar o meu império. Mas por favor, Pai, não tira de mim a oportunidade de levantar as minhas mãos, de abrir o meu coração e adorar. Leproso vai, se prostra, adora. Senhor, não é que eu mereça, mas se o Senhor quiser, se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer eu ficar limpo. Jesus não faz igual o homem no tanque, não pergunta quanto tempo ele estava ali. Jesus diz: eu quero. Seja limpo. Levante a sua mão, por favor, por favor, por favor, por favor. Eu não sei o que você está pedindo ao Senhor, mas como mensageiro, pelo poder da palavra de Deus, eu profetizo na sua vida o Senhor olhando para você dizendo: eu quero, eu quero, eu quero, eu quero realizar essa causa.
Só que repare aqui, irmãos, que Jesus cura ele e manda ele se embora, né? Aí no capítulo 2 tem um paralítico. Diga comigo, um paralítico, só para você não dormir. Ah, não, você dormiu, fala, um paralítico. Aquele homem também não tinha nada, mas tinha 4 amigos. Os camaradas eram bons, irmãos. Os camaradas pegam ele, joga na maca, carrega e fala: a gente vai levar você até Jesus. Ele pode trazer solução para o seu problema. Só que quando chega na porta, parece que estava igual está essa igreja aqui, lotada. Aí ele diz assim: pela porta não dá para entrar, e agora? Eu vejo aquele camarada deitado lá já desanimado, porque quem está paralítico, irmão, está desanimado. Tá bom, rapaz, vamos para casa. Lá a gente joga videogame. Tá cheio hoje o culto, vamos não. Aqueles homens dizem: não, a gente vai entrar. A Bíblia diz, irmãos, que eles têm uma ideia genial. Eles sobem na casa, começam a destelhar o telhado e jogam aquele homem por cima da telha, tanga. As cordas vai e aquele homem vai descendo. Eu imagino Jesus olhando e dizendo: rapaz, que camarada com fé, Gleice. Só que a Bíblia vai dizer que o problema daquele homem não era a paralisia. O maior problema dele eram os pecados. Porque Jesus, ele não soluciona problema pequeno. Ele olha para o paralítico. Agora imagina comigo, gente. Meu Deus. O cara paralítico pensando: vou chegar em Jesus, vou sair andando. Jesus olha para ele e diz: filho, seus pecados estão perdoados. Tá bom, pode ir. Eu imagino os 4 olhando para Jesus dizendo: esse cara está de brincadeira. Aí alguém na multidão pensa assim: quem é esse aí para perdoar pecados? Não mexe com Jesus não, irmão. Jesus diz: ei. O que é que vocês estão pensando mesmo? O que é mais fácil? Dizer seus pecados estão perdoados, ou levanta, toma a tua cama e anda? Jesus pega na mão dele e diz: filho, seu problema já foi resolvido, mas eu vou te dar um bônus aqui agora. Levanta, pega a tua cama e sai andando. A Bíblia diz, e eu vou repetir, a Bíblia não mente. Aquele homem se levanta, pega a sua cama, e eu não sei como ficou aquela casa. Eu não sei se alguém levantou, bateu palma. Eu não sei se alguém sapateou. Eu não sei se alguém levantou a mão. Eu não sei se alguém deu glória a Deus como a irmã ali fez. Mas eu sei de uma coisa: o dono do milagre liberou o milagre para aquele homem. Só que escuta, e a gente chega lá. Aquele homem foi embora depois do seu milagre. E quando chega perto da história da mulher ali, eu vou terminar, pastor, no horário, eu prometo. Nem que seja meia-noite o horário. Gostei. Os discípulos pegam um barco com Jesus para ir para o outro lado pregar a palavra do Senhor. E eu vou ser rápido para a gente ganhar tempo. No meio do caminho, o que é que acontece? A tempestade se levanta. Eu vou falar isso aqui, o glória a Deus vai ser fraco, mas vai servir. Às vezes a gente pensa que por Jesus estar no barco, a tempestade não vai chegar no nosso barco. Mas eu tenho uma notícia para você, ela vai. Eles estavam no barco com Jesus. E a Bíblia diz que o vento vem e começa a balançar aquele barco. A paz já não estava mais no meio dos discípulos. E o que é que eles fazem? Mestre, não importa para o Senhor que a gente está perecendo. A Bíblia diz que o Senhor ora, levanta e diz: homens de pouca fé, vento para, tempestade se aquieta. Quando está buliçosa demais, pastor, eu digo: fica quieta, rapaz. Ela para. Eu imagino o dono do mar dizendo ao mamá: quem foi que mandou você se levantar? Não, você não entendeu não, irmão. Glória a Deus, foi fraquinho. Ele olhando para o vento e dizendo:
quem mandou você ventar para esse lado aqui? Vai para o lado de lá que eu estou nesse barco. E essa palavra aqui é profética só para quem acredita. E o barco que Jesus está pode até balançar, o vento pode até chegar, a tempestade pode até vir, mas o barco que o mestre está vindo, o barco que o mestre está, ele balança, 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 mas ele não vai afundar. Só quem pega isso aqui, só quem pega isso aqui. O seu barco não afunda não, irmão. O problema pode estar grande, a dificuldade pode estar grande, mas o seu barco não afunda. E é a Bíblia que está me dizendo, e a Bíblia não mente. Quando eles atravessam, e a paz estava com eles, eles chegam em uma cidade que não tinha paz. É lindo que eu já li esse texto 1000 vezes e nunca vi isso. Ele traz paz no barco e chega numa cidade que não tem paz. Por quê? Porque lá tinha 2 endemoniados. E os cabos, irmão, estavam endemoniados mesmo. O texto diz que prendiam eles com correntes e cadeias, e ele quebrava tudo. Então aquela cidade, ela não tinha paz. Mas a paz, quando desce do barco e toca o pé na terra, os demônios vêm correndo dizendo: o Senhor já veio atormentar a gente aqui. Ô irmão, você não entendeu não? Eu vou esmiuçar para o seu glória a Deus ser forte. Ainda tem muita glória a Deus para a gente daqui até meia-noite. Aquele problema está te aperreando, aquele problema está apertando você, aquela dificuldade está batendo na sua porta, aquela doença não quer ir embora. Aí você diz: sabe o que eu vou fazer? Eu vou orar. Aí quando você toca o joelho no chão, o problema diz: agora não dá mais para mim ficar por aqui. Teve gente que entendeu, mas eu vou esmiuçar. A dificuldade diz: agora nada para esse crente. Aí o diabo está de longe dizendo: deixa eu sair correndo daqui. Porque quando esse crente, já tem crentes que oram entendendo aqui. Quando esse crente dobra os joelhos, não tem demônio, não tem potestade, não tem dificuldade, porque há poder. Para a gente ganhar tempo, Jesus diz: sai tudo, sai tudo, sai tudo. Aquela cidade volta a ter paz. Só que quando ele sai da cidade, ele encontra uma mulher. E essa mulher também não tinha mais paz na sua vida. Porque há 12 anos ela vem sofrendo de uma hemorragia. E o milagre daquela mulher só acontece, irmãos. Isso aqui vai doer um pouquinho, mas vai sarar. Às vezes o seu milagre está demorando, porque o Senhor parou para atender alguém que tem 12 anos sofrendo na sua frente. Não, vou repetir para você gravar isso no seu coração. Porque a Bíblia diz que a mulher tinha 12 anos sofrendo e a filha de Jairo tinha 12 anos. Ou seja, antes daquela menina nascer, aquela mulher já sofria. E Jesus para atender o pedido dela. Na casa de Jairo também não tinha paz, mas da vida daquela mulher também não tinha paz. E a Bíblia vai dizer que ela sai no propósito dizendo: se tão somente eu tocar. Eu não sei se o manto de Jesus era bonito igual esse terno aqui, irmão. Esse terno aqui é dos senhores, tá? É top. Mas aquela mulher tá vendo a multidão apertar ele dizendo: se eu somente tocar. Eu não preciso que ele olhe para mim. Eu não preciso que ele fale comigo. Eu não preciso que ele abra a multidão. Eu só preciso tocar. E é aqui que eu quero terminar, irmãos. Aquela mulher, quando ela corre e toca, é a Bíblia quem diz, irmãos, e a Bíblia não mente, que imediatamente ela foi curada. Aqui na minha visão acabou, irmão. Tocou, foi curada, acabou, vai para a casa de Jairo e, né? Aí Jesus para.
Jesus é diferente demais. Olha que pergunta louca. Jesus para e diz: alguém me tocou. Pedro Gaiato diz: Senhor, tá brincando? Olha essa multidão, todo mundo te aperta e o Senhor diz: alguém me tocou. Ele diz: calma, Pedro, todo mundo está me tocando normal, mas alguém me tocou diferente. Irmão, me arrependo todo aqui agora. Jesus está dizendo: está todo mundo no culto adorando, mas alguém adorou diferente. Está todo mundo orando na campanha. Jesus está dizendo: alguém orou diferente. Irmão, segura isso aqui. O Senhor está ouvindo a sua oração. Só que o Senhor está dizendo: se você me tocar diferença essa noite, tem milagre de Deus para a sua vida. Tem milagre de Deus para a sua casa. Aquela mulher, ela toca e é curada. Aquela mulher, vendo que não tinha para onde mais, todo mundo parou, todo mundo ficou dizendo: quem foi? Quem foi? Quem foi? Quem foi? Quem foi? Quem foi? Rapaz, o irmão ali foi curado. Cadê ele, rapaz? Eu quero saber como é que foi. Parece que eu vejo o alvoroço, todo mundo dizendo: cadê, rapaz? Quem tocou? Fala aqui rápido. Aí o texto diz que aquela mulher, tremendo e temendo. Eu não sei o que se passou na cabeça daquela mulher, irmãos, porque ela tinha sido curada. Jesus disse: espera aí que alguém me tocou. Já pensou aquela mulher ter dizendo assim: rapaz, será que esse camarada vai brigar que eu toquei nele? Será que ele também ficou impuro? Aquela mulher conta tudo o que aconteceu e Jesus libera uma palavra na vida dela. E é sobre isso que eu quero pregar essa noite. Mulher, vá em paz. Só tem uma diferença, irmãos, de quando ela foi curada e quando Jesus falou com ela. Só uma. É a palavra que Jesus liberou na vida daquela mulher. E eu só vou refrescar a sua mente de quem é Jesus. E João diz isso: ele é o verbo, ele é a palavra. E ele estava dizendo à mulher: eu sei que você já foi estancada da sua hemorragia, mas está faltando alguma coisa para você dormir tranquila. Está faltando alguma coisa para você chegar em casa com um sorriso estampado no rosto. Eu sei que você já tem carro do ano, eu sei que você já tem sua casinha, eu sei que você já tem sua vida estabilizada, eu sei que você não tem nenhuma doença, mas está faltando alguma coisa. E Jesus me trouxe aqui nesta noite para te dizer: o que está faltando, Ele vai liberar. Só quem acredita, só quem acredita. Eu anotei N situações, irmãos. E essa aqui é para a gente terminar com glória lá em cima. Aonde o momento não era de paz, mas Deus deu a paz. Quando começou a campanha aqui, Esther estava numa fase horrível, irmãos. E eu chorei muito, tá? Minha filha acordava de noite me chamando papai, e quando eu olhava ela estava toda melada. E Camila sabe, ela chorava numa agonia tão grande, e ela dizia: papai, papai. Eu podia estar onde fosse, irmão, ela gritava. Isso se decorreu por uma semana, por 2 semanas. E um dia eu estava orando. Eu fiz um quarto lá em casa para orar. E eu estava orando, e por volta das 1h da manhã eu ouvi: papai, papai. Eu levantei, saí do quarto. Quando eu entro no quarto, ela já estava assim. E eu limpei ela, abracei ela e comecei a orar. Com ela no braço, eu disse: Deus, é um mês de cura na minha congregação e eu não aceito a doença na minha casa. Eu sei que o Senhor é o Deus que pode fazer todas as coisas. Cura minha filha. É isso que eu te peço no nome de Jesus. E voltei, limpei ela, deitei na cama para dormir.
E no dia seguinte, ela melhorou. Eu também dei glória a Deus, mas ela voltou a piorar. Só que eu no dia seguinte fiz a mesma coisa. Deus é mês de campanha na minha igreja e eu não aceito a doença na minha casa. Foi quando eu comecei a ler o texto e ele disse: então tenha paz na guerra. Sabe, irmãos, quando você espera Deus dizer assim, eu vou curar, e ele disse, calma. É no momento de dificuldade que eu quero ver se a sua confiança está em mim. E eu comecei a lembrar de textos. E eu estava ali tremendo, dizendo, Deus, eu vou pregar o quê? Aí o pastor falou de Paulo e Silas. O pastor falou de paz. E o texto vai dizer que Paulo e Silas estavam presos, acorrentados, com os pés presos de um tronco, depois de apanhar a noite toda. Só que Moabe, mesmo apanhando a noite toda, a paz estava com eles. E como é, Davidson, que você vai provar que a paz estava com eles? Perto da meia-noite. Não, seu glória a Deus foi fraco, você não leu a Bíblia não, né? Perto da meia-noite, Paulo e Silas começaram a cantar e a orar. A dor pegando do corpo, eu imagino Paulo olhando para Silas e dizendo, Silas, você está em paz com Deus? Silas diz, eu estou tranquilo, tranquilo. Como é que você está, Paulo? Paulo diz, eu estou que nem você, tranquilo. Então faz uma coisa, em meio a essa guerra, vamos orar. Paulo se junta com Silas, eu não sei se eles deram a mão, eu não sei se eles fecharam os olhos, eu não sei que louvor eles cantaram, eu não sei a oração que eles fizeram, mas a Bíblia diz que perto da meia-noite, não foi o anjo não, o Senhor desceu naquele lugar, quebrou cadeias, quebrou prisões e trouxe salvação. Se coloca de pé, por favor, para a gente terminar. Eu anotei tanta coisa aqui, irmão, mas não dá não. Livro de Daniel. Armaram para ele. O rei assina o decreto sem saber. Mas quando ele sabe, é Daniel que vai ser jogado na cova. Ele chega para Daniel e libera uma palavra sobre Daniel, dizendo, o teu Deus, Daniel, o Deus vivo a quem você serve, Ele, se Deus te livrará da cova e dos leões. Irmãos, eu não consigo ler esse texto vendo Daniel tremendo não. Eu não sei você que leu, Tanguinha, eu só consigo ler o texto vendo todo mundo orando, dizendo, agora já era, armei a harapuca certinho. E Daniel bonito igual eu sou, irmão, cheiroso igual eu, andando em direção à cova, bispo, de cabeça erguida e tranquilo. Faz de conta que aqui é a cova e Daniel está descendo e alguém está dizendo, olha aí para ver se ele está chorando ou murmurando contra Deus. E Daniel vai dizendo, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. E ele desce e diz o texto que pela manhã o rei aparece e diz, Daniel! E Daniel grita, ó rei, vive eternamente, o meu Deus a quem eu sirvo desceu na cova e tampou a boca. Tem alguém que acredita nessa palavra? Só para você dar glória a Deus mais forte. 3 jovens foram ameaçados e o rei disse, olha só, se não se prostrar, eu vou jogar na fornalha. Ele olha para ele e diz, ei, fica sabendo de uma coisa, se Deus não nos livrar, ainda assim nós não nos prostraremos. E eles entram na fornalha, e o rei olha de lá dizendo, eu joguei 3, mas tem 4, e a semelhança de um é como de fogo. E eu imagino aqueles jovens lá, andando com aquele ser, para um lado e para o outro, para um lado e para o outro. E o rei dizendo, será que eu não comi hoje? Eu estou vendo alguma coisa errada. Vem cá, servo, olha aqui. Aí o servo olha dizendo, rei, o Senhor jogou 3, mas eu estou vendo 4 lá no... Eu não sei se você acredita nisso. Mas o Senhor essa noite está dizendo,
Pode ficar tranquilo, pode ter paz na sua vida, porque eu sou Deus que te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, não temas, não temas, não temas, não temas, não temas, porque eu sou. Feche seus olhos para a gente terminar. Vá. E eu quero que você imagine agora aquela situação que está tirando a sua paz. Irmão, se você não tem, sua vida está boa. Que eu tenho situação que só. Mas eu estou em paz porque eu sei o Deus que eu sirvo. Às vezes a sua situação não é material, não é uma doença. Mas às vezes a sua situação é uma questão financeira. Às vezes a sua situação é uma angústia que você tem no seu peito. Às vezes a sua situação não é nem com você, é com alguém próximo. Mas que você ora dizendo: Deus, não entendo por que isso está acontecendo, e sente essa dor. Eu me encontro assim por muitos dias orando e dizendo: Deus, eu não consigo entender. Mas o Senhor toda vez fala no meu ouvido dizendo: Davidson, fica tranquilo e tenha paz. Eu vou terminar cantando, mas eu quero dizer um versículo que eu amo. João 16:33, Herbert. Jesus pregando para os discípulos, ele diz: eu digo essas coisas para vocês, para que vocês tenham paz em mim. No mundo vocês terão aflição, mas tenham de bom ânimo. Ele não diz que a gente vai vencer, mas ele diz: tenha bom ânimo. E a palavra que eu tenho de Deus para a sua vida aqui, não é eu que estou dizendo, é a palavra, e ela não falha. Essa palavra aqui, ela não vai e volta vazia. A palavra de Deus que eu tenho para você é: tenha paz. Eu quero te convidar a apresentar esse problema nesta noite. Enquanto eu canto o louvor, Clarinha, me ajuda, por favor. Enquanto eu canto, junto com a Ana Clara, eu quero que você apresente a Deus, Viteiro, esse problema. Eu quero que você apresente a Ele a dificuldade.